pessoal, eu sou a Andréia da Insight e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a Insight. A Insight é uma empresa de consultoria e treinamentos, já está no mercado desde 2001, né? E a nossa missão ela é auxiliar os nossos clientes a desenvolver modelos de gestão e organização empresarial. Falando um pouquinho sobre mim, né, o meu currículo. Eu sou fundadora da Insight Consultoria, trabalho com consultoria já há mais de 15 anos, atendendo bares, restaurantes, entre outras áreas também. E atuo no setor de planejamento de negócios, processos gerenciais, logística, área de RH é uma área que a gente atua bastante também. Sou mestre em ciência da informação e professora da Unifil, né? Então eu atuo nas áreas de administração e sistemas de informação. E agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer o funcionário vestir a camisa da empresa e evitar a rotatividade. Esse é o nosso tema, então vamos discutir um pouco sobre essa questão. Como fazer o funcionário vestir a camisa da empresa e evitar a rotatividade? Eu gostaria de colocar a vocês alguns desafios para que vocês pudessem refletir. Primeiro, é preciso repensar a gestão de RH, né? Como que é a forma de atrair, como que a gente pode manter esse profissional? Então, algum tempo atrás existia um modelo rígido de atuação dentro dos modelos de administração de RH e hoje a gente tem uma autonomia, uma condição muito diferente em se lidar com pessoas. Então, é preciso, primeiro, que se tome consciência, que se estabeleça um hábito de se pensar no RH, pensando aí que você está lidando com pessoas. Um outro fator, um outro desafio muito comum em bares e restaurantes é o processo de sucessão, né? Então, como é que você pode melhorar a sua liderança e como que você pode estabelecer planos mais consistentes de sucessão? O que é muito comum a gente perceber? Um processo informal nessa transição, né, onde o proprietário muitas vezes ele leva um filho, leva alguém da família, e isso acaba ocasionando aí uma série de problemas de comunicação, uma comunicação informal, muitas vezes levando problemas para dentro da empresa que não condiz com a realidade interna. Isso afeta gradativamente o quadro de funcionários, porque a gente volta a falar de pessoas, né? É um recurso, é um insumo extremamente importante dentro da organização, mas é preciso estabelecer critérios para lidar com esse quadro. Então fica aí também mais um desafio para refletir como que a gente pode melhorar essa liderança e estabelecer planos de sucessão mais consolidados dentro dos bares e restaurantes. Um outro fator que eu gostaria de reforçar ainda como um desafio é a necessidade de motivar e comprometer esses colaboradores dentro do ambiente. Nós sabemos que o ser humano ele é movido por emoção. Então, a partir do momento que ele está mais feliz, que ele está mais contente dentro do ambiente, ele vai produzir melhor, ele vai ter uma melhor performance, ele vai estar mais motivado e ter uma entrega mais satisfatória para que você possa ter aí resultados mais eficazes dentro do ambiente. Porém, o que é muito comum hoje a gente observar dentro do ambiente, dentro dos restaurantes, dentro dos bares? Uma baixa cooperação, né? Então, a cooperação entre as áreas, a cooperação entre as pessoas, isso é muito reduzido ainda, considerando aí esse setor, né? Um setor de extrema pressão, um ambiente que requer entregas, cumprimentos de prazo, uma série de questões organizacionais, logísticas, desde a hora que você recebe essa demanda até a entrega final. É necessário, é importante estabelecer o senso de cooperação. E um outro fator também que é muito perceptível no ambiente é a falta de flexibilidade. Então, durante o dia ou durante a demanda de trabalho, pode acontecer demandas extras. E será que eu estou preparado para lidar com isso? Como é que a gente vai administrar esses conflitos? É preciso estabelecer critérios e criar formas, mecanismos para poder lidar com o imprevisto e fazer uma boa entrega, uma entrega de forma satisfatória para o seu cliente final. A falta de comunicação entre as áreas, desde quando você recebe esse pedido até a entrega desse pedido, né? Qual é o trâmite todo desse processo? E como é que tem sido trabalhado a comunicação entre as áreas dentro do seu estabelecimento? É uma outra reflexão importante para que você possa ter aí mais qualidade na prestação desse serviço. E por fim aí podemos destacar também um fator de reflexão muito importante, que é a baixa visibilidade desse cliente, né? É importante que
todas as áreas, que todos os setores tenham a mesma identidade, tenham o mesmo propósito, tenham a mesma percepção de quem é o cliente desse estabelecimento, que ele entenda de fato qual é a perspectiva desse negócio, aonde vocês querem chegar, né? Então, qual é a identidade dessa empresa e o que ela quer entregar como serviço de qualidade para esse cliente final. Alguns reflexos aí que no dia a dia causam um impacto muito negativo dentro do ambiente organizacional por falta de parar para poder olhar para essas questões tão importantes no dia a dia. Porém, o que a gente pode trazer aí de consolo, né? Ou de possibilidade de refletir? Por que isso acontece? É comum acontecer isso? Veja bem, nós temos aí um modelo, vamos considerar aí desde 1900, né? 1950, a era do Ford, né? Onde tudo era em série, tudo era máquina, tudo era através de velocidade, de cópias. Hoje nós lidamos com uma perspectiva bem diferente. E por que isso acontece, né? Qual é a justificativa desses problemas acontecerem no dia a dia, não só dos bares e restaurantes, mas de qualquer empresa, de qualquer ambiente organizacional, né? Nós temos aí, então, uma percepção, um modelo de administração desde 1990, 1950, uma era da fábrica, né? Do processo contínuo, da estimativa aí de que as coisas elas tinham que seguir uma linha de produção, né? Mas até então não se tinha uma preocupação tão intensa com relação ao ser humano. Aí hoje, o que a gente pode perceber? Hoje os modelos de gestão, os modelos de administração, eles requerem muito mais flexibilidade, muito mais liberdade para esse colaborador, e isso começou a acontecer aí a partir de 1990, por aí. Então existe uma diferença temporal, mas existe também uma resistência, existe uma corda onde você puxa por um lado, né? Aqueles modelos mais conservadores, mais tradicionais, principalmente quando você tem plano de sucessão. Você tem aí um modelo bem mais tradicional na administração da empresa e você tem aí os mais jovens, né, os modelos mais contemporâneos, uma administração mais flexível, que espera que de fato esse colaborador ele participe mais. Mas tudo isso, gente, é importante refletir, é entender qual é o contexto da tua organização, qual o modelo de administração que você vem seguindo, porque o mais importante de tudo é você perceber que tudo isso reflete na entrega, na satisfação, né? O que você está entregando para o seu cliente. Então, independente se esse modelo ele é conservador ou se ele é mais liberal, é preciso perceber esse ambiente e trazer uma perspectiva de satisfação para esse cliente final. Como é que eu posso fazer isso? Olha algumas possibilidades tranquilas aí de como fazer esse colaborador vestir a camisa da empresa. Primeiro, transparência. É tão bom quando se tem transparência na fala, nos propósitos da organização, né? A ética ela é super importante, por quê? Porque a ética ela se pressupõe que vai existir boas ações, que vai existir respeito, que vai existir aí uma estética de dentro. Você vai ter a preocupação de transferir para o seu negócio aquilo que é bonito para você, aquilo que é bom, e isso vai gerar um resultado positivo. A reciprocidade, né, um outro conceito extremamente importante para o ambiente e vai fazer com que você envolva esse colaborador, porque você vai ativar o senso de colaboração e isso vai atrair aí melhores resultados porque vai melhorar a sua produção. A valorização, o que é uma valorização do colaborador? Como que você pode valorizar? Ativando a criatividade, ouvindo as suas boas ideias, permitindo uma inovação. Se ele vai aprender alguma coisa lá fora, por que não ele pode trazer isso e compartilhar com os colegas? E quem sabe, de repente, dentro de uma oportunidade, colocar uma palhinha disso naquilo que ele já pratica no dia a dia, né? Então, isso tudo faz com que você permite aí um ambiente muito mais saudável de envolvimento desses colaboradores. E a geração de valor. Essa geração de valor ela pode ser tanto como pessoal, como empresarial ou social, né? Então, algumas características aí importantes é na comunicação, né? Aquele colaborador que se destacou e que de repente precisa aí de uma motivação nesse ego, né? Até para poder estimular essa produtividade. A sensibilidade vem aí também dessa agregação de valor. Quantas pessoas gostam de praticar o bem? Por que não vincular isso ao seu negócio? Por que não fazer de fato, essa responsabilidade social dentro do seu ambiente empresarial? Ou até mesmo uma proposta,
né? Se esse colaborador se destacou, se ele vem com uma condição diferente, por que não uma proposta, né, de melhoria ou de avanço dentro da sua carreira, entre outras coisas aí que pode acontecer no dia a dia. Bom, nós falamos até agora de algumas possibilidades de envolver esse colaborador e fazer com que ele tenha motivação, com que ele tenha interesse em continuar dentro do seu estabelecimento. Mas aí agora eu quero chamar a atenção de vocês para 4 problemas que é muito comum gerar a rotatividade, né? O que assombra aí o dia a dia das empresas. O primeiro que eu gostaria de destacar é a insatisfação. O colaborador, quando ele está insatisfeito, quando ele não tem um estado de espírito elevado dentro desse ambiente organizacional, isso afeta diretamente a produtividade, né? Quem que gosta de fazer alguma coisa desde que não se sinta feliz, desde que não se sinta motivado? Isso vai impactar diretamente na produtividade. Então, o gestor que ele não respeita, que ele não valoriza a sua equipe, obviamente ele vai ter aí grandes perdas de talentos dentro do seu estabelecimento. Isso tem que tomar bastante cuidado para que depois você não venha se arrepender. Um outro problema que gera muita rotatividade é a falta de comunicação. Se a comunicação ela não flui, então ela pode gerar alguns problemas muito críticos aí dentro desse estabelecimento, tá? Por exemplo, o retrabalho, né? Eu tenho problemas de comunicação no dia a dia, então aí isso vai gerar com certeza muita rotatividade. Por quê? Vai dar conflitos, vai dar problema, vai dar perdas de tempo, prejuízos, né? Muitas vezes esse estabelecimento ele não consegue se consolidar porque ele não tem uma boa comunicação interna com seus funcionários, com seus clientes. Esses são problemas críticos dentro da área de alimentação. Um outro problema também que eu gostaria de destacar com vocês é a organização. Um ambiente de trabalho que não tem regras claras, né? Que tem muitos ruídos, que não tem rotinas estabelecidas, ou que muitas vezes não possibilita um ambiente de trabalho adequado, falta ferramenta, muitas vezes a ferramenta não está disponível ou está com problema, isso é subutilizado dentro dessa perspectiva de desenvolver o trabalho desse operador, isso é negativo, vai prejudicar muito, vai comprometer diretamente a produtividade e isso vai levar à falta de progresso dessa organização. E aí, por fim, eu gostaria de destacar um outro problema muito comum por conta da correria, por conta de todo o movimento que acontece dentro dessa área. Às vezes não se para capacitar, né? Então, a ausência de capacitação. O colaborador ele precisa receber treinamento, ele tem que ter a oportunidade de fazer curso, de participar de palestras, de eventos, e ele pode trazer esse resultado para dentro da empresa, né? Então, a falta de conhecimento, ela é altamente prejudicial para o negócio. Esses 4 itens eu gostaria que vocês dessem bastante atenção, porque são problemas que acontecem com frequência dentro dessas áreas e que geram rotatividade. E aí, pessoal, para finalizar, então, respondendo um pouco essa pergunta que vocês trouxeram aqui para nós, como é que eu posso fazer o funcionário vestir a camisa da empresa e evitar essa rotatividade? Experimenta tratar ele como você gostaria que ele tratasse os seus melhores clientes. E aí, talvez você vai conseguir enxergar um resultado diferente para o seu negócio, para que tudo dê certo. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado. Até o próximo encontro.